E a gente, como ser humano, às vezes a gente se pega assim questionando: e quem é que vai ficar feliz por passar por provação? Aleluia. Mas a palavra do Senhor, muitas vezes a gente usa desculpa, irmã, de dizer assim: não, eu não estudo a Bíblia porque eu não entendo. Eu não leio a Bíblia porque a minha mente é fechada, eu não consigo entender. Quando a palavra do Senhor, ela é clara, ela é direta. Não tem arrudeio, não tem meio termo. A palavra de Deus, ela é direta. E essa palavra diz para nós hoje: tenham grande alegria por passar por várias provações. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, Tiago nos ensina, aleluia, através dessa palavra, que as dificuldades, as provações, aleluia, elas não vêm como castigo muitas vezes na nossa vida, irmã. Porque muitas vezes a gente atribui a provação a um castigo. Ai, o que foi que eu fiz de errado que Deus está me castigando desse jeito? Às vezes a prova é tão árdua, tão dura, que a gente diz: Jesus, onde é que eu estou errando? Que essa prova não passei ainda. E às vezes a provação, ela não veio para te castigar. Aleluia. Aleluia. Como assim, irmã? Ela não veio para me castigar? Aqui em Tiago, ele nos ensina que as dificuldades e as provações não devem ser vistas apenas como problemas, mas como oportunidades de crescimento. Que tipo de crescimento, irmã Mayara? Oportunidades de crescimento espiritual. Porque por muito tempo, irmã, temos alimentado a nossa carne, temos alimentado o nosso ego e temos deixado padecer de fome o nosso espírito. E por isso, muitas vezes, as provações, elas sobrevêm na nossa vida por isso, para o nosso crescimento espiritual. Mas quando a provação vem e a gente não aprende, creio eu que é por isso que Tiago diz assim: tem alegria por passar por várias provações. É porque a gente sabe que a gente não passa só por uma ou por duas provações. Porque quando a provação, ela vem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, e a gente não cresce, não amadurece, as provações ficam se repetindo, irmão. As provações se repetem. E às vezes a gente pergunta, bota dificuldade, bota a culpa em mil coisas. E se esquece que às vezes a gente tem que olhar um pouco para a gente e dizer: Jesus, acho que eu tenho que mudar. Porque, como eu disse anteriormente, a palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela nos instrui claramente o que nós devemos fazer. E muitas vezes a gente se pega com a Bíblia de lado, fechada, perguntando a Deus: Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço nessa situação? O que é que eu tenho que fazer? Quando, se você abrisse claramente a palavra do Senhor falar com você. O que a irmã Cristina falou hoje aqui foi confirmação para essa palavra também. Foi quando Deus me confirmou que essa palavra tinha que ser falada. Aleluia. Porque muitas vezes a gente não passa dessas provações por não conhecer a palavra do Senhor, que nós temos que conhecer. Aleluia. E não saber como proceder diante dessas situações. O que é que tem acontecido, irmão, nos últimos tempos? Eu digo porque nós somos seres humanos. Eu sei que não sou eu como você. A gente falha nessa parte. A provação vem. Qual é o nosso posicionamento diante da provação? Me corrija se eu estiver errada. É reclamar. A provação vem, a dificuldade vem. E o nosso posicionamento diante da dificuldade é questionar a Deus. A provação vem. E o nosso posicionamento diante da dificuldade é se lamentar. É chorar a derrota, sem nem ter se levantado para lutar. Quando a palavra do Senhor diz: alegre-se na provação, aleluia. Porque ela não vem para te matar, ela não vem para te destruir, ela vem para te fazer crescer, aleluia, espiritualmente. Ela vem para te fortalecer, aleluia. E existem outros versículos de concordância, aleluia, para a glória do nome do Senhor, que vem de concordância com essa palavra, aleluia. Lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim, ó: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, aleluia, e a experiência, esperança, aleluia. Um crente que não passa por tribulação, um crente que não passa pela provação, ele não tem experiência, ele não tem história para contar. Um crente que não passa por prova, um crente que não passa por luta, ele não tem marcas para mostrar daquilo que Deus fez na vida dele. Por isso, glorifique a Deus por tudo que você passa, por mais difícil que seja, porque há um propósito de Deus. Irmão, mas foi tão doloroso, é tão difícil. Glorifique a Deus, diga: Senhor, eu te agradeço porque eu sei que isso veio para o meu crescimento. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor é dono de tudo, que o Senhor conhece o meu futuro. E eu sei que isso era o melhor para mim, por mais que eu não entenda hoje. Me ajude a compreender e me alegrar nessa situação, porque Deus só prova aquele a quem Ele ama. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. O vento de Deus muitas vezes vem para botar as coisas de volta no lugar.
Mas é preciso que a gente mude o nosso posicionamento diante das tribulações e das provações que nós enfrentamos. Por muitas vezes eu me prostrei diante das provações, a ponto de ficar depressiva, angustiada, desanimada, perder até a minha fé em Deus. Ai, irmão, mas isso já mudou? Tem mudado. Tem mudado como, irmão? Desde o momento em que eu entendi, aleluia, e compreendi, porque como a irmã falou, quando a gente está distante de Deus, a gente vê Deus muito pequeno. A gente vê Deus como se Deus não pudesse fazer nada. Mas quando a gente se aproxima dele, por pouco que seja, porque depende de nós, irmão, se aproximar dele. Ele não vai nos puxar a força, não. A gente vê a grandeza desse Deus. E vê que tudo que ele faz por nós tem um propósito. E se ele está mandando você se alegrar nessa tribulação, se ele está mandando você se alegrar nessa luta, é porque grandes coisas ele tem para você depois disso. Mas é preciso mudar o posicionamento. E o que Deus tem me feito sentir no meu coração, de uns tempos para cá, é que se a gente ama o nosso irmão, é necessário que a gente chame atenção para essa parte. Tem um hino na harpa cristã que ele diz: em vez de murmurares, canta. Diante da tribulação a gente tem escolha: reclamar, murmurar ou louvar a Deus e nos alegrar como a palavra nos manda e receber o melhor de Deus. Quando a gente murmura, quando a gente questiona, quando a gente se coloca contra a vontade de Deus, porque eu estou dizendo para você, a aprovação ela vem para o nosso crescimento. A gente perde aquilo que Deus tem para nos dar. E o que é que acontece? Deus tem me feito sentir nos últimos tempos, mas nos últimos dias, que não há mais tempo. Não há mais tempo de ficar brincando como meninos mimados. Não, Deus não me deu, eu não vou fazer o que Deus quer. Não, porque Deus me permite passar por isso. Não, porque Deus permitiu essa provação na minha vida. E ficar como criança birrenta diante do Senhor não adianta. Atrasa as bênçãos de Deus na nossa vida. As dificuldades vêm. E é Deus quem nos ajuda a passar por ela. Mas você pode ver, irmão, a dificuldade vem, a gente pode escolher como é que a gente vai enfrentar essa dificuldade. Se a gente vai fazer o que a palavra manda, nos alegrar e confiar que Deus tem um propósito maior, ou se a gente vai murmurar e sofrer mais ainda os ataques espirituais que a gente sofre quando a gente está sendo provado. Porque o diabo ele só quer uma brecha para te fazer duvidar de Deus, te fazer duvidar daquilo que Deus prometeu. A palavra diz: alegre-se. Deus usa o servo dele para dizer: alegre-se nas provações, aleluia. Porque a provação produz perseverança. Persevere naquilo que Deus te prometeu. Porque Deus prometeu a terra, o povo de Israel, meu povo também teve que conquistá-la. Deus te prometeu, mas é necessário que você se posicione, tome posse, creia, confie e se alegre, aleluia. Que Ele vai te dar, fazendo sempre a tua parte, aleluia. Porque se Deus manda a gente se alegrar, qual é a nossa parte, irmã, diante da prova? Vamos se alegrar. Por mais que o inimigo olhe assim, às vezes o vizinho olha e diz: meu Deus, que a mulher sofre tanto e vive rindo, vive louvando, parece que é doida. Deixa o mundo chamar de doido. Aquela mulher passa por tanta luta, por tanta dificuldade, vive dando glória a Deus, aleluia. Deixa o povo chamar de doido, mas faz o que a palavra do Senhor manda. Se alegra porque não há mais tempo, irmão. Como não há mais tempo, irmão? Vou falar da minha pessoa. Há poucos dias a palavra do Senhor me confrontou de uma forma que eu vou falar um pouco para os irmãos. Eu confessei a Jesus com meus 10 anos de idade, estou com 28 anos. E eu digo que eu entrei em crise existencial. Eu tenho o costume de dizer: eu estou perto dos 30 e parece que estou em crise existencial. Comecei a pensar nessa minha caminhada com Deus, como é que eu estava demonstrando a minha fé. Jesus, há tantos anos eu estou caminhando para a tua casa, mas só que eu parei para me avaliar e eu vi que diante das tribulações, diante das lutas, eu estava me prostrando. E a palavra do Senhor diz que não existe fé sem obras. A fé sem obras, ela é morta. E eu falei: como é que eu tenho demonstrado a minha fé? Se diante da tribulação eu tenho me prostrado esses anos todos, caminhando para a casa do Senhor, dizendo que creio em Deus, que acredito no propósito de Deus na minha vida, mas me prostrando diante de dificuldades pequenas. E eu peguei o celular esses dias, vi que foram mais de 7.000 mortos em uma região aí que agora não me recordo o nome, perseguidos pelo Evangelho. E nós temos uma liberdade ainda. Nós podemos ver perseguições começando, mas ainda temos uma liberdade de falar da palavra do Senhor aqui onde nós vivemos. E nós não usamos dessa liberdade que nós temos. E por muitas vezes eu me questionei esses dias: Jesus,
Como é que pode, eu tantos anos caminhando para a tua casa, e eu parei para olhar para mim e disse, praticamente uma pessoa sem fé? Não. A tribulação vem tão pequenininha, luta difícil, é o que o povo passa. Perseguição, morte, fome. E a gente por tão pouco, muitas vezes questionando a Deus, desacreditando de Deus, se entristecendo diante da luta, diante da tribulação, quando a palavra claramente manda que a gente se alegre, porque ela vem para o nosso crescimento espiritual. Nós podemos alimentar tudo em nós, mas se não alimentarmos o nosso espírito, nós pereceremos. Se não alimentarmos o nosso espírito, seremos fracos, seremos confusos. A partir do momento em que entendermos que vale muito mais para nós se alegrar diante das tribulações, confiar em Deus diante das tribulações, aleluia, veremos quão grandes coisas o Senhor tem para nós, para a nossa casa. E então tomei a decisão de dizer não. É difícil, irmão, é difícil dizer não para a falta de fé e para a angústia e para a tristeza. É fácil, não é. Mas só que Deus me fez entender algo. É uma escolha. Uma escolha que quem tem que fazer, irmão, era nós. Porque quando a luta vem, a gente tem a escolha. Então é uma escolha nossa. E se a gente se prostra diante da tribulação, não adianta reclamar com Deus que aquela luta não passa. Não adianta reclamar com Deus que aquela situação não muda. Mas você vai ver que a partir do momento em que você passar a agradecer a Deus pelas provações, agradecer a Deus pelas provações, é isso que estamos ouvindo nessa noite, que nos alegrarmos da provação, veremos o efeito disso. Aleluia, a perseverança. E a perseverança vai produzir esperança, aleluia. E a esperança vai nos dar força de esperar o tempo certo de Deus. Porque a nossa carne humana falha aqui. A confusão quer entrar na nossa cabeça quando a gente vê que a gente tem que esperar o tempo de Deus e que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque eu quero agora, mas Deus vê que eu não estou preparado agora, então Deus não me dá, porque Deus é um pai zeloso. Deus é um pai cuidadoso. E a confusão começa a entrar na nossa mente e a gente fica querendo se entristecer. Não, se alegre. E confie que no tempo certo Deus vai te entregar aquilo que você tem pedido. Porque se Deus te entrega antes, pode ser que você não faça bom uso da bênção que Ele te dá. Porque outra coisa que eu aprendi, só quem pode transformar a bênção que Deus nos dá na nossa vida em maldição somos nós. Porque Deus, Ele nos abençoa. Mas nós não podemos colocar nada acima de Deus na nossa vida. Nós não podemos colocar nada no lugar que deve ser ocupado por Ele, somente por Ele. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus tem ciúme da minha e da tua adoração, aleluia. Deus, Ele tem ciúme da nossa vida. Ele cuida de nós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E quando a palavra fala para não colocarmos outros deuses diante dele, não fala só das imagens de escultura. Porque muitas vezes endeusamos coisas, pegamos, colocamos no lugar de Deus e isso Deus não aceita. É por isso que as provações vêm. Para que nós sejamos tratados, para que nela nós aprendamos a crescer espiritualmente, para nos fortalecer, para que nós tenhamos experiência, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, para que o nome dele seja exaltado na nossa vida. Porque o nosso proceder deve ser para isso, para glorificar e exaltar o nome dele. Não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo de dizer que não sabe, que não entende. A palavra é clara. Basta buscar na palavra do Senhor. E o que você tiver que saber, por trás daquilo que está aqui no literal, quem vai te revelar é Ele. Porque tem coisas que só Ele revela na sua palavra. O que está escrito aqui está claro, irmão. Não use mais a desculpa de dizer que não entende, que não lê porque não entende. Se você não sabe ler, a fé também vem por ouvir. Você pode buscar ouvir a palavra do Senhor. E eu creio que Deus vai abrir o teu entendimento e você vai entender, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Alegrar-se, aleluia, nas provações. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O Senhor não nos disse que a caminhada seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco, aleluia. João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. A palavra do Senhor sempre nos deixou claro que passaríamos por aflições e por tribulações, mas que passaríamos, aleluia. E te digo nessa noite, que se essa prova ainda não passou, é porque existe algo que tem que ser mudado.
E às vezes vai ver, foi por isso que Deus mandou essa palavra para mim e para você nessa noite. O nosso comportamento. Alegre-se diante da provação. Deus, eu estou sendo provado, está difícil, mas eu agradeço ao Senhor. Você diga assim, agradeço ao Senhor porque eu sei que o Senhor tem um propósito. E veja que tudo vai mudar, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele promete, Ele cumpre. Persista. Porque o que Deus espera de nós também é perseverança. Ah, parece que vai dar errado, mas eu estou esperando no Senhor. Ah, parece que não vai acontecer, mas eu vou persistir, porque Deus disse que ia acontecer. Então eu vou persistir, vou continuar crendo, vou continuar orando. Vou continuar com meu joelho no chão e dizendo, Jesus, eu creio. Ah, mas o mundo não crê, mas eu creio. Ah, mas não vai voltar. Mas Jesus disse que vai, então eu vou continuar crendo, porque a última palavra é a dele, quem manda é ele, quem faz é ele. Creia, persista na promessa que Deus te fez. Insista na promessa que Deus te fez. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu. Porque muitos têm aberto mão nos últimos tempos, irmão. Ministérios lindos, chamados lindos, dons que Deus derrama na vida das pessoas e as pessoas desprezam. Não despreze aquilo que Deus te deu. Não se sinta inferior, não se sinta pequeno, não se sinta incapaz. Deus te chamou, aleluia, e é Ele quem te capacita. Mas se posicione diante de Deus da maneira que Ele quer, da maneira que a palavra do Senhor instrui, com alegria e com perseverança. Insista, lute. Ah, mas Deus me prometeu, eu vou ficar só esperando. Não, insista naquilo que Deus te prometeu. Insistir como, irmã? Com meus braços de carne, com a minha força? Não, com a sua fé. Porque ainda que ela seja pequena, como a palavra diz, do tamanho de um grão de mostarda, ela pode ir muito em seus efeitos. Aleluia. Não questione o que você está passando. Questione como você está se portando diante dessa situação. E se você vir que não está de acordo com a palavra, mude. Mude enquanto há tempo. Porque Deus, Ele nos dá muitas e muitas oportunidades. Mas não é eternamente que teremos essas oportunidades. Porque Deus só nos dá, irmão, muitas oportunidades, meus irmãos. Porque Ele é misericordioso. Mas esse mesmo Deus que é misericordioso, Ele também é um Deus justo. E se a gente bate o pé dizendo que não vai mudar, e Ele nos dá uma oportunidade, a gente bate o pé de novo, Ele nos dá outra oportunidade, a gente bate o pé e Ele diz, então tá bom. Agora no dia que Ele disser chega, não queira que esse dia chegue na tua vida. É por isso que Deus fala para mim e para você nessa noite. Aleluia. É por isso que Ele nos alerta nessa noite. É mais uma oportunidade que Ele nos dá, irmão, nessa noite, de mudar o nosso posicionamento, para que a gente passe dessa fase. Louvado e engrandecido seja